relação com a palavra, você não só na sua obra, mas na sua vida, né? Sim, e também é importante que se diga que muitas dessas canções que lhe deram essa impressão são músicas que eu fiz em parceria com outros poetas e compositores como eu, como Lula Queiroga, Braulio Tavares, Dudu Falcão, que trabalham, assim como eu, com palavras e sons. Porque existe também nesse processo de compor muito o caso de um parceiro que me manda uma melodia, uma canção já com a forma, e que eu vou ali naquele momento, é uma relação vernacular. O meu papel ali é com a palavra, e aí ganha uma dimensão muito maior. E há o caso ao contrário, completamente, como o Paulo César Pinheiro, que é meu parceiro em Leão do Norte, como é Carlos Renor, que é parceiro em Eco João, em várias das minhas canções, que são poetas que trabalham com a palavra, e a prioridade da vida deles é a poesia e a palavra. É natural que, nesse momento, eu esteja ali mais como a música, descobrindo os sons por trás daquelas palavras. Então, tem muitas mecânicas diferentes de fazer. Testando a maneira de você entoar aquela palavra para ver se dá certo como canção, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu tenho muitas canções que são só minhas. Sim, e isso fica evidente. Tudo que você falou está corretíssimo. Eu tenho essa relação. Eu gosto da coisa do trava-língua, eu gosto da rima dentro da rima, eu gosto da rima a rima do sentido. Que às vezes você pode rimar não só com a palavra, mas com o sentido de algumas palavras. E isso tudo me fascina muito, igualmente que como me fascina a música. Então, como eu tenho diferentes mecânicas de compor e de chegar na canção, o mais interessante para mim é tentar burlar o sentimento da repetição. Aí eu estou fazendo a mesma coisa, é assim que eu faço sempre. É me botar num lugar incômodo para chegar num lugar um pouquinho mais diferente. Então isso sim é um grande estímulo para mim, independente de seja uma canção sozinha, só minha, ou com os meus parceiros. Eu acho que toda canção ela tem uma ambição, né? Às vezes ela pode ter uma ambição só de tocar uma pessoa, né? Ela é focada numa pessoa, você quer escrever para uma pessoa, ou cantar, ou um recado para alguém. Às vezes ela tem uma ambição, sei lá, de um sonho que você teve, que você precisa transcrever a la Kardec, um sonho para uma canção. Mas você compõe muito também pensando em outras pessoas, né? Para Elba Ramalho, são diversas canções feitas para Elba, até para Tim Maia, né? Diversos cantores são frequentadores assíduos da sua obra. Eu não diria frequentador assíduo, mas sim, o exercício do compor, para mim, durante muito tempo, foi o grande objetivo. Continua sendo. Eu sou um fazedor de canções, eu faço canções. O estímulo que me leva a fazer é que pode variar. Pode ser para um intérprete, como Bethânia, e tentar imaginar o que soaria atraente e sedutor na voz de uma pessoa como Bethânia. Mas alguma palavra que ela não disse ainda, porque tem essa questão também de você se pôr na construção. Tentar não cristalizar o intérprete também, né? Justamente. É uma psicofonia quase, porque você quer soar como aquela pessoa que é o objetivo da canção que você está fazendo. Então, assim, isso tudo é que me fascina muito. E eu necessito desses estímulos para compor. Senão eu não tenho interesse para compor. É engraçado isso. Mas isso também se trata porque há muitos anos que eu faço isso. Eu estou fazendo isso há muito tempo e tem uma hora que esse sentimento de repetição sempre chega muito próximo. Diz assim, é como se fosse uma senhora, dona Estranheza, que está ali ao pé do ouvido dizendo, não, isso aí não, isso aí eu já ouvi, isso aí é muito...
como se fosse um tipo de filtro. Já é um crivo seu para isso, né? Para você não cair num caminho que você já sabe onde vai dar, talvez. Que eu sei que é fácil de acessar e portanto, para mim é muito... Não, aqui é muito... É porque a canção sob encomenda é uma tradição no Brasil, né? O artista... Hoje está mais difuso isso, mas na época em que os artistas lançavam discos anualmente, porque era uma questão de mercado, eles precisavam de um repertório urgente para o novo trabalho, porque ele saiu em turnê, Bethânia, por exemplo, ou Elba, saiu em turnê desesperadamente, aí voltava, tinha 2 meses para resolver aquele novo projeto que seria o ganha-pão do artista nos próximos 2 anos, sei lá. E aí tinha você, como o Dudu Falcão, formaram uma grande dupla, ou o Sullivan e Massadas, que é conhecidíssimo também por fornecer esse repertório, né, para esses discos anuais. Hoje não tem mais obrigação disso, mas nessa época que tinha, acho que você também era muito acessado por isso, né? Porque as pessoas precisavam, com um prazo X, ter tantas músicas para completar o próximo trabalho. Não, e era um grupo de compositores que também tinham que ter informação nos estúdios espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Você sabe com antecedência quem vai entrar em estúdio, quem iria entrar. Porque já está reservado que mês que vem... Justamente. Então, assim, daqui a 1 mês e meio vai entrar Ney Mato Grosso no estúdio A, e daqui a 2 meses vai entrar Alcione no estúdio B. Isso de um dos selos, estou falando da Poligram na época. Então, eu fazia parte de um grupo de pessoas que, municiado dessas informações dos estúdios, corria para casa para compor canções para esses artistas que iriam entrar em estúdio. Esse era o primeiro grande trabalho a ser feito. Agora, tinha um trabalho depois que era talvez mais frustrante e mais difícil, que é como você chegar... Imagina, Ney vai fazer um disco. Chega para ele 2.000 músicas, vindas de lugares diferentes, que ele e alguém, no caso de Ney, eu sei que ele ouve, mas ele e alguém ajuda a selecionar uma série dessas canções até chegar num repertório. Então, para a gente, era como chegar diferente na mão do intérprete. Porque, com certeza, o Ney... ia chegar na mão do Ney uma fita de alguém que era mais próximo dele, dizendo, ouve isso aqui. Então, a grande procura era uma maneira de descobrir o ouve isso aqui, a ponte que você pudesse usar para chegar um pouquinho diferenciado, para poder chamar a atenção. Porque se você está ouvindo 2.000 músicas, se no primeiro minuto... ela não te pegar, você já vai ouvir outra. Eu estou falando agora como intérprete, né? Como se fosse um Google, você não vai chegar na 10ª página, né? Justamente. Você está ali nas 3 primeiras para... Evidentemente que existem canções que sim. Eu como fui produtor de Maria Rita, e a gente ouviu muito mais do que 2.000 canções, e teve realmente o caso quando a gente ouve... No final da fila tinha... Lá no final da fila tinha alguém que, quando você ouviu, disse, meu Deus, que é isso aqui? E toca num lugar que todo mundo é consciente de onde esse lugar é tocado. E isso é muito incrível também. Você sente isso na gênese das canções? Eu vou falar de uma canção específica que eu queria abordar, que é a Leão do Norte, né? Que é uma parceria... que eu não sei se o texto seria tão potente sozinho, sem o ritmo, porque o texto é uma profusão de imagens sobre símbolos, né, da cultura nordestina que são muito importantes, né? Você fala de Mestre Vitalino, você passeia ali por um... É muito imagética essa canção, mas ela é... Perdão, só... E é bairrista. Ela é bairrista, é Leão do Norte. Ainda tem um significado futebolístico dela. É pernambucano mesmo, não é só o Nordeste. E é esporte, né? O Leão do Norte é um esporte, é um time de Pernambuco, é verdade. Mas, assim, o ritmo que você escolheu para musicar, que, salvo engano, é um caboclinho, é um ritmo também muito típico do Nordeste, que nem todo mundo conhecia até essa música ser lançada,
Mas essa música acabou simbolizando muito essa coisa do orgulho nordestino por causa do ritmo e da maneira como você musicou essa letra, né? Isso. A gente não tem ideia de que isso vai se tornar um hino como se tornou. Não. Não dá para ter essa ideia, não. É muito difícil. Eu sabia que tocava num lugar que era de muitos. Porque os signos são muito importantes realmente. Você fala um Frei Caneca, o Frei Caneca tem uma importância ali vital para qualquer pernambucano. E essa palavra tem um peso lá. Ou Capibaribe, que é uma palavra super sonora, né? Justamente, o Rio das Capivaras. É verdade. Então, isso tudo assim tem na música. A música é uma parceria com Paulo César Pinheiro, esse grande mestre da palavra, esse grande poeta maior. É um cara que eu tenho orgulho de ser parceiro em algumas canções. E todas elas têm essa coisa... nos marcou, porque realmente foram canções que tinham o que falar. E Paulinho Pinheiro é um grande poeta. Então tem a letra dessa música. Se você me permite citar o refrão que eu adoro, sim, que sim. Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou Leão do Norte. Tem muitos símbolos aí, só nessas 4 linhas, né? E quando você fala de Casa Forte, além de eu lembrar pessoalmente da música do Lobo, que compôs numa viagem a Pernambuco, né? Que é o nome de um bairro, né? Que é o nome de um bairro, né? E ele compôs quando esteve nesse bairro, né? Mas é um bairro que tem um nome forte, né? Casa Forte, você imagina uma casa sustentada, né? Uma casa que tem valores, né? E com o peso dos nomes das famílias, era tudo ali em Casa Forte. Então tinha essa coisa. Não por acaso também, encravado em Casa Forte, tem um lugar chamado Apipucos, que ainda é como se fosse uma vila em 1700, na beira do rio, que é um lugar hoje muito ocupado pelos artistas da cidade. Muita gente foi se apropriando das casas antigas e fazendo ali seus ateliês, suas coisas, mas um lugar muito especial dentro de uma casa forte. Assim, muito bacana. Incrível, incrível. E o mameluco, eu me lembro de estudar isso, né, sobre as etnias brasileiras, né? E o mameluco era uma imagem muito forte, né? Porque é uma imagem que envolve cultura indígena, né? Sim. E quando você chega em Pernambuco, você entende isso, que a cultura indígena é muito presente, né? Além da cultura afro-brasileira, a cultura indígena é muito presente nas obras dos pintores e tal. Quando você chega em Recife, você é embebido por isso, por essa cultura indígena. Você imaginaria que fosse uma coisa mais do interior, né? Mais de lugares mais ermos, mas na própria cidade grande isso está ali, né? Bem presente. Tá, mas eu acho que existe assim uma certa dicotomia quando a gente fala de uma música litorânea e solar e celebrativa e de uma cultura mais interiorana, mais soturna, mais íntima. Eu acho que isso se dá no Brasil como um todo, não só no Nordeste. Acho que isso é uma evidência mesmo. Que a coisa do solar, da beira da praia, influi realmente na expressão popular. Então, assim, antes quando você falou do Caboclinhos e Leão do Norte, eu esqueci de falar também uma importância que tem muito grande nessa brincadeira que está muito presente na minha música, de transportar desse universo da cultura popular alguns elementos e daí compor ritmos, riffs, levadas, inspiradas nos instrumentos que fazem essa... E o Leão do Norte tem uma característica, porque ele está ali, e geralmente as pessoas, quando fazem um caboclinho, se inspiram numa síncope que está ali com as flechas que fazem clá, 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 clá. Então é fácil para compor um caboclinho você se inspirar nisso, mas por detrás dessas flechas tem uma caixa acentuando todo esse movimento que fica... Eu me inspirei na caixa ao invés das flechas,
para poder o arrastado. Fazer a clave da música, né? Justamente. Então, essa possibilidade que também a música da região onde eu nasci tem, que é as diversas famílias rítmicas, os setes de cada uma dessas expressões, que são realmente muito ricos, assim, muito ricos. Quando a gente fala do maracatu, e eu gosto sempre de fazer algumas canções inspiradas nesse tipo de expressão, é mais fácil você ir nas síncopes dos maracatus, que são os bombos, que tem um ritmo. É sempre um susto, é sempre a síncope. Mas a caixa está por trás, quase como soando como uma cuíca, né? Justamente. Então, assim, essa é uma característica, assim, de como eu faço as canções, pelo menos inspiradas nessas expressões populares, porque é tão rico os sete rítmicos que você só se apropriando, no melhor do sentido das palavras, sim, de uma célula dessa, você decompõe ela e faz infinitas outras, só por causa de um elemento daquela expressão. E eu acho que também você faz isso com a parte da fala e resposta dos cantos dos maracatus, né? Quem foi? Justamente. Quem foi? Isso também tem um fala e responde ali que vem dos maracatus. Tem. E que se confunde nos emboladores, e aí volta a palavra a ter uma importância fundamental, né? Porque a coisa a rima dentro da rima, né? Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do tempero e do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, a cada meia frase tem uma rima. Você tem uma rima, você coloca a sílaba toda em lugares diferentes e dá essa sensação de rítmica, né? Justamente. E funciona o quê? Taca, 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 daí a caixa, novamente. Agora, descobrir essa analogia entre a caixa e as sílabas é que é encrenca, né? Às vezes falando assim parece fácil, mas não é não. Às vezes é. Mas às vezes também é psicofonado, já nasce, sei, já vem tudo junto. Já vem tudo pronto, você não precisa nem de um instrumento. E eu acho, Lenine, acho que o Brasil, eu não sei se você sempre teve essa sensação como artista, mas eu, por ser brasileiro, por ser carioca, você já se permite certas coisas, você já nasce com essa permissão de experimentar isso, porque pelo que você ouve, pelo que você vive também. Você com certeza já ouviu Capim do Vale, vara de goiabeira na beira do rio, para me benzer, né? Então, a gente se permite estar no mesmo time dessa galera, né? A gente se permite estar no mesmo ambiente sonoro. O sarrafo é alto pra cá. Muito alto, mas assim, ao mesmo tempo é uma sensação de pertencimento que eu acho que todo músico brasileiro acaba tendo. Quem vai tocar num boteco ou quem vai tocar num estádio tem a mesma sensação de pertencimento, eu acho. Cara, Djavan, Lenine, é a nossa turma, sabe? É a nossa turma, é a galera. E eu acho que nós todos reconhecemos que por trás de tudo isso tem uma multifuncionalidade que a língua portuguesa no Brasil, portanto a língua brasileira, adquiriu. Em lugar nenhum você vai ouvir o in, o em, esse som nasal você não vai ver. Nós inventamos 2 outras vogais. É muito difícil para qualquer povo que descende lá dos ibéricos entender O e U, E e E. Quer dizer, na verdade, a gente tem 7 sons de vogais. A gente tem na língua o proparoxítono, que o português também tem, mas o português fala com a boca fechada. Ele tem pouca articulação, me parece. A gente articula. Então, as palavras ganham sons e um relevo que para mim é muito sedutor. É muito sedutor. E a língua, realmente, essa língua brasileira, foi em lugares muito especiais com a sonoridade.
é um utensílio fundamental para a gente ter um Chico Buarque de Holanda, porque é uma língua que realmente é muito profunda nos sons. Ela cria um relevo completamente diferente de tudo que se ouve no mundo. No mundo. E aqui eu não estou sendo barrista. É uma constatação mesmo. Que a gente... E olha só, eu sempre falo isso com uma vez, Blick Bassi, que era um compositor, um cantor do Camarões, estava produzindo uma faixa no Rio de Janeiro, eu estava participando dessa produção. E a sexta-feira eu não poderia ficar com ele, e disse: você vai ficar sozinho hoje, eu volto segunda-feira, eu estou pronto, porque eu vou fazer um show. Aí ele disse: distante daqui? Eu disse: não, umas 3h30. Aí ele: de carro? Eu digo: não, de avião. Aí ele arregalou os olhos. Ele, sendo dos Camarões, ele arregalou os olhos, sem sair de cima do país. Sem sair do território nacional. Eu digo: sim, eu podia fazer um percurso de 5 horas, mole, sem sair de cima do país. E ele me fez uma pergunta logo após isso, que me marcou bastante. Fez: e todos falam a mesma língua? E isso é um dado que para ele disse: olha, eu sou Camarões, mas é muito menor, são 100 e poucos dialetos, e entre eles, quando eles querem se fazer compreender, eles falam francês. Então, assim, aonde esse tratado de Tordesilhas nos levou, nesse isolamento linguístico, que fez a gente criar uma língua tão sedutora, tão maleável, tão cheia de nuances e de sons. Eu acho que essa é a minha grande ferramenta, a delícia de descobrir as palavras. Por isso que eu falo que eu sou colecionador de palavras. É porque a cada palavra que eu descubro de onde vem, como ela se formou, isso me enriquece mesmo. E eu compreendo melhor. Eu compreendo melhor as palavras. Por exemplo, todo mundo sabe o que é aperreado. Aqui todo mundo sabe. Aperreado, todo mundo conhece essa palavra. E conhece o sentimento de estar aperreado. Você sabe de onde vem aperreado? Era como os espanhóis partiam para cima dos índios, soltando los perros, os cachorros. Eles tocavam o cachorro para caçar os índios, para pegar como escravo. Então, aperrear é cercar, pegar e escravizar através do cachorro. A gente carrega essa palavra com a maior tranquilidade do mundo. E não tem a mínima... aperreio, né? O aperreio. Mas está lá inserido dentro da palavra o sentimento. O sentimento está lá. Então, essas coisas... Por exemplo, tem uma palavra em Recife que as pessoas usam muito, que é catabi. E o que seria catabi? Qualquer depressão, buraco que você está passando com o carro, com a bicicleta, andando, deu sacolejo, é um catabi. E durante anos, eu procurava de onde vem esse catabi. E aí eu tenho um grande amigo, parceiro e irmão, Braulio Tavares, um grande poeta também, e um grande inventor de histórias, que me veio com a seguinte tradução. Pode não ser verdade, mas que já me convenceu e eu espalho como se fosse verdade. Na época da expansão das linhas férreas, a central virou Recife, para continuarem os ingleses fazendo as suas máquinas rodarem sobre os trilhos. Recife era toda feita de paralelepípedo. E naquele tempo era charrete. Muita charrete. E então, muita trepidação. Então, segundo Braulio Tavares, catabi vem dos ingleses que estavam ali usando aquelas charretes, que, incomodados com o barulho e com a trepidação, diziam para o motorista: cut a bit, cut a bit, corte um pouco, vai mais devagar.
E que o cara que estava dirigindo não tinha a mínima ideia do inglês e dizia, toda vez que eu estou correndo, o cara vem com catabi. Genial. Mas isso demonstra, embora pode nem ser verdade, mas isso demonstra muito como a língua brasileira foi e é feita. Tem uma coisa orgânica acontecendo que faz você, se realmente... você numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, se eles quiserem, você não entende nada. Eles vão falar entre eles e você não vai entender nada. Isso pode acontecer em várias regiões do país todo, porque tem sua nuance, seu charme, sua história, a maneira, a música do sotaque, porque tem uma música. Eu, por exemplo, eu sou de um lugar onde as línguas é tudo aberta e as letras linguodentais, T e D, é T e D. É tá, té, ti, tó, tu, dá, dé, di, dó, du. Não tem a gente está no ti, Sudeste, né? Você tem ali o dá, dé, di, dó, du, tá, té, ti, tó, tu. Por que disso, né? O porquê dessa é linguodental. Então todas essas nuances que a língua foi tomando, apesar de ser a mesma língua, ganhou sabor de dialeto. Tem lugares assim que realmente é uma maneira de falar, uma maneira de conjugar. A gente, por exemplo, inventou uma coisa que é a negação, o gerúndio. O gerúndio é uma grande negação. Você diz assim, estou chegando. Mentira. A pessoa nem saiu de casa. Toda vez que alguém use o gerúndio com você, desconfie. Tem uma coisa do pernambucano que ele é sempre positivo. O pernambucano, como você pergunta, é isso? Ele fala, é. E quando não é, ele fala assim, é não. É não. Ele sempre é positivo. É não. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E tem uma coisa tem um sabor, realmente, eu acho que isso não se restringe só a Pernambuco, o Nordeste tem uma coisa solar, tem a coisa da aridez, tem uma coisa do ibérico, essa reverência que a gente tem que fazer muito por esse período civilizatório que a Europa passou com os mouros, gente. Foi quem civilizou a Europa. Eu ia chegar aí, sabia? Eu já estava aqui para perguntar sobre o aboio. Queria que você explicasse sobre o aboio. Isso. Não é o aboio. As palavras em al, tudo derivam deles. Tanto algoritmo, como álgebra, tudo isso é alfândega, mouro. Né? É mouro. É mouro. Qualquer pessoa que toque um violão hoje, esse instrumento descende do alaúde. Qualquer pandeiro, qualquer tamborim descende da derbuca. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é uma constatação. Isso porque os povos ibéricos, os portugueses e os espanhóis, tentaram omitir historicamente a importância que esse povo teve. Eles incutiram a ideia de que eram os bárbaros e que eles estavam lutando contra os bárbaros. Não foi isso, não. Eu tive o prazer de fazer uma viagem e conhecer um pouco da Andaluzia e é incrível. Esse povo está presente em todo lugar na cultura. Eu falei, eu não queria esnobar não quando eu cheguei dizendo que eu estava vindo do México, mas é porque a gente foi tocar e eu senti a mesma coisa. Eu senti uma cultura impregnada da expansão moura na Península Ibérica, que trouxe a higiene, que trouxe a saúde. Isso tudo foram eles que trouxeram. É incrível. Mas isso é muito pronunciado na cultura nordestina e, vou dizer, em Pernambuco. Não sei por quê. Queria chegar no aboio, porque falando da junção de palavra com melodia, que é uma área de interesse assim, muito forte minha, o aboio é uma coisa incrível, né? Porque o aboio dialoga diretamente com o jeito de se orar, né? Que é o adhan, né? No Islã.
vire para o sol nascente, e é a mesma. Mas quando eu falei do aboio e reiterei essa coisa, é porque toda a indumentária do aboiador, do vaqueiro, os nomes são árabes. Algibeira, se você vê todos os nomes, Alpercata, todos esses nomes descendem deles. Como a gente pode negar isso? Não há como negar isso. Então, acho que precisa revisitar historicamente essa coisa, porque eles civilizaram a Europa, que se disse civilizada, e expulsaram os bárbaros, que ficaram lá por 700 anos. Eu falo essas coisas e reitero, porque o meu instrumento vem daí. Quando eu ouço uma modinha portuguesa, quando eu ouço uma canção flamenca, eu vejo ali o Mouro. Eu não preciso de nenhuma lupa para perceber toda a influência desse povo que reinou no planeta durante muito tempo. E eu acho que culturalmente a gente tem isso. No Nordeste, acho que ficou bem evidente o aboio, até os intervalos que se preservou. Mas na música nordestina, nos emboladores e nos repentistas, as melodias têm afinações nas violas com os mesmos tipos de intervalos que é característico da expressão deles. Eu estou dizendo deles, mas é nosso já, porque sempre foi, mas foram eles que ensinaram essa história. Esse sentimento, isso tudo eu acho muito, muito árabe. Acho muito. Quando eu via Dominguinhos ao vivo, aquela aridez toda, eu dizia, meu irmão, isso é Mouro. Quando eu ouço João Bosco tocando aquele samba maravilhoso, eu acho Mouro. Fagner cantando daquele jeito, eu acho Belchior Mouro. Também, né? Belchior. Eu acho realmente que eles têm uma importância muito grande. Essa cultura teve e tem uma importância muito grande na formação das culturas posteriores às invasões dos portugueses e dos espanhóis. E eu acho que no Nordeste, assim, trazendo agora para a canção brasileira, quando você ouve, sei lá, o seu cantando, vou danado para Catende, com vontade de voltar, assim, com vontade de chegar, eu acho que, né? Com vontade de chegar, assim, o vibrato também é dessa raiz, né? O vibrato. E uma voz que sai daqui do meio da goela para cima do céu da boca. É uma maneira, digamos, gasguita. Mas não, porque você pode jogar a sua voz de peito, você pode jogar ela na garganta, e você pode jogar ela no céu da boca, e você modifica um pouco a textura da voz ao fazer essas mudanças. Tem gente que consegue sair de um lugar para outro e você não perceber. Aí é gênio. Maravilha, maravilha. Falando agora das suas canções, Eline, queria falar de uma outra canção específica também, que é muito marcante, né? Da criação da paciência. Eu acho que por dois motivos. Assim, um, pelo tema dela. É um tema assim, cada ano que passa a gente precisa de mais tranquilidade e paciência. Então, essa canção cada vez bate mais nas pessoas, como quase uma medicina, né? Um antídoto contra essa loucura do nosso dia a dia, que está cada vez mais... Esse excesso de informação, excesso de tela, excesso de tudo que a gente vive. A gente vive num excesso, né? E essa canção, eu já vi muitos relatos de pessoas que essa canção ajudou muita gente durante a pandemia, por exemplo, que foi um momento muito, né? Você até, desculpa acessar isso, você falou que você tinha deletado esse momento. Foi um momento muito assim pesado, né, para a nossa sociedade, especificamente para quem faz arte. Mas assim, ao mesmo tempo, é uma bênção ter uma canção como essa, que é como se fosse um transporte de uma sabedoria de uma pessoa para outra.
a sua sabedoria foi transportada para o público, para as pessoas que conseguiram usar um pouco da sua sabedoria, de ter calma, de se tranquilizar, através, eu acho, através da maneira como você compôs e como você entregou aquilo, né? De uma forma, com aquela coisa, com um andamento lento, pausado, né? A maneira de expressar. Queria que você falasse um pouco dessa canção. Você tem toda a razão, ela teve isso intencionalmente. Nunca imaginei que se tornaria o que se tornou, e deve-se sim muito à pandemia, uma redescoberta a canção já tinha sido sucesso. Foi uma canção minha que muito cedo ela se exibiu de uma maneira muito incrível, e foi em lugares que eu não ia na época, não chegava, e a canção me levou. Mas na pandemia as palavras ganharam outro tipo de peso. Naquele momento onde a gente estava vivendo o que a gente estava vivendo, elas ganharam um outro tipo de sentimento. E foram muitos os relatos, Maurício, de pessoas que a canção funcionou como um trampolim, como uma alavanca, como uma alavanca emocional, como uma salvação mesmo. Muita gente. Eu lido isso com muito carinho, com muito afeto, e sei que é uma conquista da canção. Isso me causa uma certa estranheza, não só para mim, para o meu parceiro também, que às vezes ela foi em tantos lugares, ela teve tantas gravações, ela teve tantos, de diversas maneiras, que é como um passado distante o fato de ter feito. Às vezes eu desconfio. Porque ela ganha uma propriedade de quem canta e de quem sente a canção. Então é como se ela não importa muito se ela é minha ou não, mas a gente jamais imagina que uma canção pode chegar nesse lugar. Mas paciência chega e vai muito além, porque a cada momento eu recebo um novo depoimento sobre a canção, e descobertas de texto dentro da canção, que assim, as pessoas muitas das pessoas nem lembram que na canção eu não tenho paciência, eu finjo ter paciência. Olha só, curiosíssimo isso. E as pessoas não vê o fingir. É como se o fingir não tivesse presente na canção. Agora a alma salta aos olhos. Um pouco mais de calma e sossegar a alma. Fica isso tudo mais evidente. Reverberando, né? Assim como a frase que me reverbera mais para mim é: a vida é tão rara. Sim. A gente ficou com essa consciência de que a vida é tão rara de uma maneira muito urgente, né? Então acho que isso deu não um novo significado, porque como você disse, já era uma música que pertencia ao povo, assim, ao acolhimento, todo mundo se sentia mas foi necessário naquele momento perceber isso e cuidar, né? E soou como uma releitura, porque ela ganhou outras proporções a partir daí. E foi realmente na pandemia. Ela ganhou outras proporções, assim, a quantidade de pessoas que usaram a canção, usaram no melhor dos sentidos, gente, que eu estou falando, se apropriaram da canção para mostrar a sua maneira de encarar a vida. Aquilo representava uma grande maioria de pessoas. E isso é tudo que um compositor quer. A gente quer, com a canção da gente, chegar em todos os lugares. Acredito na canção como uma forma terapêutica de tocar a alma das pessoas. Nem sempre se consegue, mas quando consegue é assim como Paciência. Vira uma espécie de hino que todo mundo se identifica com ela de alguma maneira. Muito bonito, muito bonito.
A gente está se despedindo agora, apesar da conversa estar maravilhosa. Tudo tem começo, meio e fim, né? É verdade. A gente está chegando ao fim, porque temos muito trabalho. Leline tem um show hoje para fazer, aliás. Gente, eu vou tocar já. Daqui a pouco. Vocês estão todos convidados. Já que já está todo mundo aqui, eu queria agradecer muito à FLIM, a organização da FLIM, ao secretário Márcio, que está aqui. Agradecer de coração a oportunidade de trazer esse projeto que foi acolhido aqui pela FLIM. É uma honra para mim estar com artistas tão generosos como o Paulinho Moça, que esteve aqui ontem, o Lenine, que está aqui hoje comigo. E na semana que vem teremos o Conversa Canção com a Vanessa da Mata, no sábado, dia 9/11, às 16 horas também. Agora, para a gente fechar, uma última pergunta, um pouco para você deixar um pouco no ar certas coisas em relação ao seu ofício, né? O que é para você hoje, em 2024, ser um compositor brasileiro? Qual a missão, a missão que é hoje, né? Nesse cenário que a gente está hoje? Eu desconheço muitas coisas. Uma certa incapacidade minha de entender o quanto tudo se transformou. Eu continuo sendo uma pessoa que faço álbuns. Álbum é um conceito completamente retrô. Não existe mais isso, gente, de fazer álbum. É só o que eu sei fazer, é álbum. Então, quando alguém... Não, vamos fazer um EP. EP... Single. EP eu acho epílogo. Parece que é o final de alguma coisa. E não entendo perder-se a possibilidade de, ao invés de você mostrar um conto, o que seria uma canção de 3 minutos e pouco, que é hoje o máximo que as pessoas conseguem fazer, por que eu não posso fazer um romance? Eu não quero fazer uma coletânea de contos, não. Não me interessa, não, de fazer músicas salteadas para tentar segurar as pessoas. Mas eu preciso dizer a vocês que é um anacronismo isso. Mas eu temo em continuar fazendo álbuns. Eu faço álbuns que são como capítulos de um romance que eu imagino ele... Essa primeira é a primeira história que começa aqui, eu entremeço. Tem uma concretude, uma visualidade que antecede as canções que eu faço. Eu decupo um álbum e digo, a primeira canção eu preciso falar disso, disso e disso. Tem um prazer nisso também, né? De você construir prazer, isso é um grande estímulo. É como se fosse uma exposição de um pintor, né? Um single é assim, está aqui o meu quadro. Depois eu mostro outro. Mas assim, a exposição faz você percorrer um caminho pela galeria, né? Não, e para mim, eu fiz um primeiro disco, gente, em 82. Eu fui fazer o meu disco que surgiu realmente, esse ninguém nem sabe que existe, mas existiu. Foram 10 anos depois, e só surgiu porque eu me juntei com Suzano e com Denilson Campos e disse, vamos fazer? Vamos, a gente que produziu. Senão eu não teria feito. Então o que aconteceu? Depois de Olho de Peixe, eu continuei produzindo meus trabalhos. Nunca foi em nenhuma gravadora. Eu sempre produzi meus trabalhos. Como eu tinha ficado 10 anos sem fazer nada, por causa esse fantasma que se transformou a minha carreira como músico. Porque foi isso que aconteceu. Foi como se houvesse um não rotundo, industrial, disse assim, não, se não dá para fazer isso aí, cara, não dá muito bem. E eu fui cabeça dura o suficiente para dizer, não, eu não posso estar errado, eu não posso estar tão errado. E fui cabeça dura o suficiente para fazer. Mas, portanto, os discos subsequentes, os 3 discos, todas as canções eu tinha feito, grande parte dela, nesses 10 anos. No período em que a indústria te deixou por um fora. hiato, onde haveria um hiato, onde eu mais compus e todo mundo, eu gravei todo mundo.
de Balão Mágico a Bethânia. Tim Maia, gente, tem música do Lenine. Tim Maia gravou. Gil, gravei. Só não gravei com Roberto Carlos, olha só. Estou querendo gravar com o Brasa, porque aí é uma conquista como compositor. Não, é ou não é, Maurício? Super. Mas, então, esses primeiros discos, o dia em que faremos contato, Na Pressão e Falando de Canibal, o repertório eu já tinha 70% a 80% dele. Então, os discos, para mim, tinham essa função de coletânea de contos. Eu só quando trabalhei com o Corpo, que é um grupo de dança mineiro chamado Corpo, que eu já tive a oportunidade de fazer 2 trilhas para ele. Ao fazer, por quê? Porque Rodrigo Pederneiras, que é um dos irmãos que fazem o Corpo viver e sobreviver lindamente, disseram o seguinte: a gente só trabalha depois da trilha pronta. A gente precisa de 45 minutos de música. Você mostra quando achar que deve. Foi assim o convite com ele. E eu me obriguei a entrar num estúdio sem ter a mínima ideia. Eu nunca tinha decupado uma coisa assim. Entrei sem nada, só com um banco sonoro de brinquedos infantis dos meus filhos que eu nunca joguei fora. Tudo que fazia som eu sempre guardei. Então eu tenho um banco lindo de brinquedos de criança que eu fui coletando ao longo da vida, que aquilo foi a base de eu fazer uma trilha de 45 minutos para o Corpo que fosse suficientemente sedutora para fazer aqueles corpos bailarem. Rapaz, que foi uma loucura o prazer que aquilo me deu, que eu tinha que todo dia eu tinha que gravar um trecho do que eu imaginei, uma espinha dorsal do que eu imaginei, para criar um relevo, e cada dia eu tinha que fazer uma música diferente, gravar no mesmo dia, para dar sequência no dia seguinte. Quando eu terminei, foi justamente 15 dias depois de 15 movimentos, eu achei que eu tinha descoberto a pólvora, porque o processo tinha chegado num lugar onde definiu. Daí por diante, os meus discos acontecem assim. Eu faço primeiro eu tenho um nome. A minha coleção de nomes, eu já tenho título para muitos discos, mas é primeiro um nome. O nome, uma ambiência que eu imagino associado a esse nome. Aí os capítulos da história que eu quero contar. Aí só então eu faço uma música por dia. Faço uma música, a gente chama no jargão o monstro. É a protocoisa. Ainda não é a coisa, mas é quase ela. E eu faço uma protocoisa, gravo, volto para casa, faço outra protocoisa. E aí quando eu tenho o final das tantas protocoisas que eu imaginei, aí eu começo a produzir o disco. Isso deu um sentido tão mais bacana, por isso que eu falei do romance. Para mim, lindo, fazer álbum. E é o tempo do artista, né? E vira cada um tem um castelo de cartas, o construir vira uma coisa. É muito sedutor. É muito sedutor. Obrigado, Lenine. O Lenine tem que ir, gente, senão ele não faz o show. Lenine, compositor de universos brasileiro. Obrigado. Faz virado para cá sempre.